Olá, hoje vamos estudar um pouco sobre o manejo de vacas de corte. Me chamo Rodrigo Rossi e sou o professor do IFTM Campus Uberlândia. Caso tenha dúvida, pare, volte e assista novamente. Se a dúvida persistir, envie uma mensagem no mural de nossa sala de aula virtual. Vamos lá? O manejo que iremos abordar hoje em nossa aula é para aquelas vacas destinadas à fase de cria, aqueles animais que deverão permanecer no rebanho e produzir os bezerros da propriedade. Essa categoria animal é responsável por aproximadamente 50% da energia consumida no sistema e a eficiência produtiva, medida principalmente pelo índice de prenhez, é a variável de maior impacto econômico. No sistema ideal, a vaca irá produzir um bezerro por ano. Teoricamente, essa meta é facilmente alcançada, porém, na prática, não verificamos isso acontecer. Muitas variáveis afetam a ocorrência e a manutenção da gestação. Por isso, é importante compreender todas as etapas e os processos envolvidos para identificar os pontos a serem melhorados no sistema de produção de bezerros. Nutrição, sanidade, práticas de manejo e genética são os principais fatores que afetam o desempenho e o alcance dessa meta. Antes de continuar, assista novamente à explicação do primeiro slide da aula Manejo de Vaca Seca e Período de Transição, clicando no link acima. Vá lá, ficarei esperando. Agora que relembrou o que foi estudado, compare os gráficos lado a lado. O que lhe chama a atenção? Percebemos que a duração da lactação do período seco são distintos entre vacas de leite e de corte. Na primeira, independente do bezerro, a lactação é maior, respeitando o período seco mínimo para a próxima lactação. Por outro lado, em vacas de corte, a lactação se encerra com o desmame do bezerro. Consequentemente, o período seco nada influi na decisão de cessar a lactação. As demais fases permanecem iguais para ambos os animais. Em bovinos leiteiros, o ciclo lactacional ocorre de forma descoordenada entre os animais ao longo do ano. Já em bovinos de corte, buscamos sincronizar ou, pelo menos, aproximar o ciclo entre os animais. Essa prática é conhecida como estação de monta, para que todos os animais fiquem gestantes numa data aproximada e, consequentemente, tenham o parto em datas próximas, conhecido como estação de parição. Essa prática facilita o manejo e agrega valor na venda dos animais. Vamos estudar o ciclo produtivo de um rebanho de vacas parideiras, tendo como meta um bezerro por vaca ano. Na próxima aula, vamos entrar em mais detalhes sobre o manejo reprodutivo, mas por hora vamos definir que o período da estação de monta será de 3 meses e deve começar em meados de novembro. Logo, ele durará até meados de fevereiro. Após finalizar a estação de monta, as vacas deverão estar gestantes e assim permanecerão até iniciar a estação de parição, que começará em meados de agosto, neste nosso exemplo, e durará até o meio de novembro, fechando o ciclo anual. Se você ainda não entendeu, vou explicar. Os animais que ficaram gestantes no início da estação de monta serão os primeiros a parir, ou seja, se ficou prenhe apenas no final da estação de monta, em meados de fevereiro, completará a gestação apenas em meados de novembro. Como se trata de um ciclo, após finalizar a estação de parição, uma nova estação de monta se inicia. Já estudamos em bovinos leiteiros, mas não custa relembrar, que após o parto, a vaca precisa de pelo menos 45 dias para se recuperar antes de iniciar uma nova gestação. Ou seja, os animais que pariram por último demorarão mais para retornar à ciclicidade e, consequentemente, só poderão ficar prenhes do meio para o final da estação de monta. Juntamente com o início da estação de parição, inicia a lactação dos animais, e assim eles devem permanecer até o desmame, que em gado de corte ocorre com aproximadamente 7 meses de vida.
Os primeiros bezerros nascidos estarão prontos para desmamar em meados de março. Para nossa realidade, esses animais estiveram em lactação e mamando no período chuvoso, e irão desmamar no final das águas. Mas os animais que nasceram no final da estação de parição irão desmamar no auge da seca. Para compreendermos e avaliarmos a eficiência dos animais do rebanho, devemos considerá-los em suas respectivas categorias, que classificamos de acordo com a exigência nutricional. As vacas solteiras e as novilhas normalmente possuem menor exigência que as demais categorias. A diferença entre esses animais é que a novilha ainda está crescendo e, portanto, tem um requerimento energético um pouco maior que a vaca solteira. A vaca com bezerro ao pé, como vimos no slide anterior, entra na estação de monta, tendo que amamentar um bezerro e, dependendo da fase de lactação e do potencial genético do animal, esse requerimento pode ser consideravelmente grande. E por fim, um dos grandes desafios do rebanho, a novilha de primeira cria, que ainda está crescendo e também tem que sustentar uma lactação durante a estação de monta. Estima-se que para cada 1 kg de leite produzido, há um acréscimo de 10% na exigência nutricional. Também sabemos que a lactação é um estado fisiológico dominante sobre a reprodução. Assim, se faltar nutrientes, o organismo do animal prioriza a lactação ao invés de permitir a reprodução. Portanto, animais no terço inicial da lactação possuem maiores desafios para se reproduzir. Podem estar em balanço energético negativo e recebendo uma dieta inadequada. Desejamos que os animais estejam prenhes novamente no menor tempo possível, respeitando os aspectos fisiológicos. Relembrando esse gráfico da aula de manejo de vaca seca, para que essa vaca tenha um bezerro por ano, o intervalo máximo entre o parto e a concepção é de aproximadamente 83 dias. Sendo que os primeiros 40 a 45 dias é reservado para a recuperação pós-parto. O período de espera voluntário, logo haverá aproximadamente 40 dias para o acasalamento e a fertilização. O recomendado é respeitar o período de espera voluntário antes de colocar essa vaca para a reprodução, pois a chance de prenhez é baixa, como podemos observar no gráfico. Há diversas causas prováveis que explicam casos de infertilidade. Nos primeiros dias, a causa mais provável é a involução uterina. Não consideramos um distúrbio, pois é fisiológico. Geralmente, em até 45 dias pós-parto, o útero já está completamente involuído e apto a desenvolver uma nova gestação. Outra causa provável, que também não se trata de uma doença, é o ciclo estral curto, decorrente da regressão do corpo lúteo antes do período esperado. O anestro pode ou não ser decorrente de uma doença. O anestro, por definição, é a ausência temporária da atividade ovariana, que resulta na falta de observação dos sinais do cio. Os fatores ambientais, tais como estresse, presença de bezerro e aspectos nutricionais, são as principais causas de anestro. Há diversas causas para a infertilidade geral, que devem ser avaliadas caso a caso e felizmente não são tão comuns. Então, quais estratégias podemos utilizar para aumentar a fertilidade de vacas de corte no pós-parto? Uma estratégia é a implantação da estação de monta, caso a propriedade não pratique. Ou se já utilizar, avaliar a duração e reavaliar se precisa aumentar ou diminuir o tempo. Outro fator é reduzir o efeito da mamada, seja promovendo o desmame completo quando o bezerro estiver apto, ou limitar a frequência da mamada. Ao avaliar o estado nutricional do rebanho, avaliar o score de condição corporal, a qualidade dos pastos, dos suplementos e do meral, tanto em quantidade quanto em qualidade. Utilizar animais tipo rufião para promover a bioestimulação e, por fim, avaliar a ocorrência de distocias e suas prováveis causas,
buscando corrigir e minimizar sua repetição. Dessa forma, terminamos essa aula. O assunto não foi esgotado e muitos detalhes ficaram de fora para caber no nosso tempo. Material complementar poderá ser disponibilizado em nossa sala de aula virtual e outros são facilmente encontrados na internet. A tarefa de hoje é elaborar um resumo da aula e enviar o manuscrito para avaliação. Caso deseje, se inscreva em nosso canal no YouTube, avalie o vídeo para entendermos melhor sua percepção e comente para que seus colegas e eu possamos promover uma discussão sobre o assunto. Agradeço por assistir esta aula e desejo bons estudos e aprendizado.